Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos propor para vocês a leitura de um conto. Vocês já têm familiaridade com a leitura de contos. Vamos analisar algumas especificidades, alguns elementos que constituem um conto para que nós possamos considerá-lo com esse gênero, né? Um gênero literário aí denominado conto, né? Então vocês, como já tem essa prática de fazer a leitura de contos ao longo aí da vida estudantil de vocês, sabem que o conto é uma narrativa que apresenta personagens, né, uma sucessão de acontecimentos que nós denominamos de enredo. Esse enredo, esses acontecimentos, eles surgem a partir de um conflito que desencadeia as ações dos personagens. Essas ações acontecem em um determinado cenário, um espaço ali, um ambiente onde os fatos acontecem. Geralmente também as narrativas têm um clímax. O clímax é o ponto de maior tensão ou emoção, certo? E a gente tem também ali a presença do desfecho, né, a voz do narrador. Às vezes, se o narrador participa da história, ele é um narrador protagonista, que narra em primeira pessoa, ou podemos ter um narrador em terceira pessoa, quando aquele narrador conta o que aconteceu com outros personagens, ele não participa dos acontecimentos, né? Então, temos algumas dimensões aí que constituem os elementos composicionais de um conto. Mas a gente vai propor para vocês uma reflexão mais aprofundada sobre o tema, né, o assunto ali que está sendo tratado ao longo da narrativa e como que a gente tenta verificar as informações que estão implícitas no texto, né? De que forma que o leitor consegue preencher certas lacunas, ele tem que preencher certas lacunas, certas informações que não estão explicitadas, não estão com clareza escritas ao longo da narrativa, mas o leitor tem que fazer inferências e identificar isso que está implícito dentro da narrativa. Então a gente vai aprender a fazer um pouquinho isso, certo? Eu sou a professora Rosa Bueno, estou aqui contribuindo com os conhecimentos pertinentes à disciplina de língua portuguesa. Hoje tenho aí a presença do nosso colega, o intérprete Lucas, né, que está fazendo a docência compartilhada com a gente, transcrevendo a minha linguagem oral para a linguagem de Libras, a língua de sinais, ok? Parabenizo a todos e todas por estarem aí nos prestigiando e vamos ver aqui comigo quais são os objetivos, né? Então, os objetivos consistem em fazer a leitura de um conto, identificar o tema do texto e inferir uma informação implícita no texto. Será que vocês gostam de ler contos, né? Qual é a preferência das leituras de vocês? Então, a gente vai começar com essa reflexão aqui. A gente sabe que alguns estudantes, às vezes, gostam muito, né, de emprestar os livros da biblioteca para poder ler o material impresso mesmo, né, e sempre a gente tem as bibliotecas das escolas com vários livros de contos, né. A leitura, ela nos oportuniza vivenciar experiências dos personagens, amplia o nosso repertório cultural e linguístico. Né? A gente, a partir do momento que gosta de ler, que desenvolve o gosto pela leitura, né, a gente sabe que cada vez mais nos tornamos mais inteligentes, né, e nos apropriamos aí de um repertório linguístico bem amplo, certo? Então, é bem importante a gente fazer as leituras, seja no ambiente virtual, né, a gente tem vários textos literários disponibilizados para leitura gratuitamente, né, nos sites do domínio público e em vários sites, e temos aí a possibilidade de também fazer um empréstimo de livros nas bibliotecas das escolas, ok? Então, vamos ver aqui, né, um conto cujo título é A Semente da Verdade. Ele começa assim: o imperador precisava achar um sucessor. Sem filhos, nem parentes próximos, ele decidiu chamar todas as crianças do reino. Tai foi uma delas. Ele era um ótimo menino. Dedicava-se ao jardim de sua casa e cada planta tocada por ele crescia viçosa e forte. No dia marcado, dirigiu-se até o palácio, onde havia milhares de pequenos súditos. O imperador disse: crianças, preciso escolher o meu sucessor entre vocês. Vou lhes dar uma tarefa. Aqui estão algumas sementes e quero que vocês a cultivem. O trono será daquele que me trouxer, daqui a 1 ano, a planta mais bonita. Tai era um excelente jardineiro e com certeza faria muito bem o que o imperador pediu. Porém, por mais que se esforçasse, a semente não brotava. O menino fez tudo o que podia, mas seus esforços não adiantaram.
até o dia de apresentar a planta ao imperador. A semente de Tai não havia brotado e o menino estava tão preocupado que não queria enfrentar as outras crianças. Porém, seu avô disse: "Você é honesto. Vá até o imperador e diga a verdade. Sua dedicação foi máxima, mas a semente não brotou. Não se envergonhe, querido. Apenas explique o que você fez, pois devemos sempre agir com honestidade, buscando a felicidade, sem que a nossa alegria faça alguém infeliz." O imperador chamava as crianças e examinava os vasos. Não sorria e nem esboçava contentamento. Tai estava muito nervoso, pois se o imperador não havia até agora aprovado aquelas plantas maravilhosas, o que não diria de seu vaso sem nada? "Vejamos, meu jovem, o que tem aí para mim?" Tai não pôde mais evitar as lágrimas. Com a cabeça baixa, mostrou o vaso ao imperador e disse: "Senhor, sou o jardineiro e uma de minhas virtudes é a perseverança, mas por mais que eu tenha me esforçado, a semente não brotou. Meu avô ajudou a pensar sobre o que fazer e optei por dizer a verdade, contar meu esforço e pedir-lhe perdão. Não se envergonhe, criança, você fez o certo. A sua grande virtude foi dizer a verdade, pois eu havia queimado todas as sementes e nenhuma poderia germinar. Portanto, você foi o único que, de fato, plantou a semente da verdade." Então vejam, a gente tem aqui um conto que nos traz um ensinamento moral. Os ensinamentos morais e éticos são uma constante aí nos textos narrativos. E agora, com essas informações, vamos ver se nós conseguimos dar conta de responder a nossa primeira atividade. Então vamos ler aqui comigo o enunciado. A gente tem um fragmento do conto, que trazemos aqui o discurso direto, a fala direta de um dos personagens, começa ali pelo travessão. O travessão é uma pontuação necessária para fazer o discurso direto, A gente pode fazer a citação usando o travessão, também podemos fazer por meio das aspas, mas aqui foi optado pelo travessão. Então o personagem diz assim: "Senhor, sou o jardineiro e uma de minhas virtudes é a perseverança, mas por mais que eu tenha me esforçado, a semente não brotou. Meu avô ajudou a pensar sobre o que fazer e optei por dizer a verdade, contar meu esforço e pedir-lhe perdão." Primeira questão, sobre o que é esse conto? Letra B, quando o jovem Tai decidiu agir com honestidade, ele esperava ser recompensado por isso? E aí, o que vocês têm a dizer? Como que está a memória de vocês? Vamos dar um tempinho significativo para vocês acertarem aí as respostas das letras A e B. Então, bom trabalho para vocês.
E aí vamos verificar aqui qual é a nossa proposta, a nossa sugestão de resposta. E aí, se vocês escreveram algo semelhante ao que nós vamos propor aqui como sugestão de resposta correta, parabéns, né? Vocês perceberam que nós deixamos aí disponibilizado para a leitura de vocês, mais uma vez, os fragmentos do conto, né, necessários para vocês tentarem aí refletir sobre as questões, né, e fazendo essas inferências, elaborar a resposta mais adequada possível, certo? Então vamos aqui ver quais são as nossas sugestões de resposta. Então, sobre o que é esse conto? Vejam, esse é um conto sobre valores morais, como a ética e a honestidade, certo? E na letra B, quando o jovem Tai decidiu agir com honestidade, ele esperava ser recompensado por isso? Não, né? Ele estava envergonhado e com medo, desejava apenas pedir perdão, né? Então vejam, ele decidiu, né, optou pela honestidade, seguiu os conselhos do avô, né? O avô é uma pessoa que tem mais experiência de vida e que possivelmente acerta na melhor resposta ali, né, na melhor solução, no melhor conselho que às vezes as crianças e os jovens necessitam, né? Então a gente tem essa cultura aí de que as pessoas idosas têm muito a nos ensinar, né, e precisamos valorizá-las muito por conta disso, né, da experiência de vida que tem, certo? Então vamos dar continuidade aqui. A gente vai propor agora para vocês uma atividade mão na massa, né? Então agora é com você. Então existe aqui uma plataforma virtual que é o Kahoot. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de utilizar, né? Então se não tiveram, converse com os professores para ver essa possibilidade, né? Então a nossa proposta é, você fará uma atividade de interpretação. Para isso, acesse o Kahoot, nós temos aqui o link e vai aparecer para vocês o número do PIN, né? O professor pode organizar junto com vocês para mostrar. O PIN é um código. Com esse código vocês conseguem acessar a atividade, né? E em seguida digitar o seu nome e aguardar o jogo começar. Antes de responder, leia a cada questão com bastante atenção, né? Então, quando vocês forem responder as questões, assim que começar, é uma plataforma gamificada, então ela permite a vocês aprender por meio de jogos virtuais, né? É importante vocês conversarem com os professores de vocês para que eles explorem essa ferramenta virtual antes, né? E organizem ali a aula para vocês, para poder passar o código do PIN, né? Esse é um código que geralmente vem com letras, às vezes letras maiúsculas, às vezes letras minúsculas, tem que prestar bastante atenção em como que vai se apresentar esse código para vocês, às vezes ele pode aparecer também em números, né? Então esse código é o que possibilita vocês acessarem juntamente com os demais colegas da turma, e aí vocês vão ter uma oportunidade bastante lúdica de aprender a interpretação de texto, de melhorar a proficiência de vocês com relação a isso, ok? Então fica a dica, nossa proposta de atividade mão na massa para vocês. Então, nessa aula, nós fizemos a leitura e a interpretação de um conto e analisamos as suas características, né? Então, só para a gente fazer aí uma breve retomada dos elementos composicionais, das características que constituem um conto, né? A gente tem que se lembrar, assim, que o conto, ele é um gênero discursivo literário, né? Então, quais são os gêneros discursivos literários que vocês realmente, geralmente conhecem e leem? A gente tem as crônicas, né? As crônicas se referem a um fato do cotidiano, né? Esse fato é transformado ali num texto narrativo, contém também os elementos da narrativa, e a gente denomina de crônica, né? O conto tem algumas características que se diferem da crônica, né? Mas a maioria das características se assemelham, né? Então, por exemplo, o conto ele tem um caráter de ser uma ficção, com a presença de personagens, conflito, clímax, enredo. O clímax é geralmente o ponto de maior emoção ou tensão, né? E o desfecho que pode estar ali explicitado, ou às vezes o leitor tem que preencher certas lacunas, né? E tem que fazer inferências, né? Tentar adivinhar ali o que foi que aconteceu, certo? Então, o objetivo da nossa aula foi analisar mais o tema e as informações implícitas em um texto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.